Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião em conjunta das comissões. Gente, começou a reunião. Legislação, Justiça, Civis Públicos Municipais, Orçamento Anual de Contas, Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Hoje aqui nós temos 3 projetos para ser apreciados e analisados, e temos aqui uma carta de manifestação da educação da carreira de magistério de Ponte Nova. Eu, antes de começar aqui a fazer a leitura, eu vou pedir licença aos demais edis para me ler aqui uma mensagem que eu recebi, que é a respeito de meio ambiente, que eu achei interessante e gostaria, sim, de sugerir à Comissão de Meio Ambiente que ela desse ênfase nessa mensagem aqui. Inclusive, eu até conversei com o Ricardo Mota, que é um entusiasta do meio ambiente. Ele achou, assim, isso aí é uma forma de propagar. Caros amigos, em breve será a temporada de frutas como goiaba, maracujá, melão, laranja, mamão, abacate, melancia, limão. Meu pedido é para todos de não jogar as sementes no lixo, mas, em vez disso, lavá-las, secá-las ao sol, armazená-las em um saco de papel e guardá-las no carro. Toda vez que saírem para um campo, quando estiverem pescando, fazendo trilha de moto ou de bike, viajando, jogue as sementes nos terrenos vazios e à beira da estrada e dos lagos. Com esse simples ato, podemos contribuir com o mínimo de uma árvore a cada temporada. A nossa missão é de tomar este mundo verde para acontecer. O governo tailandês promoveu essa ideia aos cidadãos e, nos últimos anos, o número de árvores frutíferas na natureza multiplicou-se, especialmente nos distritos do norte da Tailândia. Não adianta só reclamar do calor, da falta da chuva ou do preço dos alimentos. Temos que fazer a nossa parte. Então, assim, eu recebi essa mensagem, gostaria de compartilhar com os senhores, porque eu acho que no momento hoje nós estamos vivendo, do meio ambiente, acho que essa mensagem tem a ver com a realidade de hoje. Então, sugeria a Comissão de Meio Ambiente, desse ênfase essa mensagem e pensar uma propagação disso aqui, que é interessante. Eu achei interessante. Desculpa aí, mas eu tive que ler essa mensagem para os senhores. Dando seguimento aqui, cumprimentar ao vereador Léo Moreira, que preside a Serviços Municipais, Orçamento de Contas, o vereador Machadinho, eu presido a Legislação e Justiça, os demais vereadores, agradecer também a imprensa da Casa, do São Paulo, a toda a equipe profissional da Casa. Hoje aqui nós vamos pedir licença também aos senhores, que na pauta aqui, o projeto 2120-2020, eu vou ler aqui o projeto de lei complementar, que é o segundo da pauta, porque a Comissão de Meio Ambiente só tem esse projeto para ser analisado e apreciado. Então, vou ler esse projeto aqui. O vereador Rubim me pediu para que eu fizesse essa leitura aqui primeiro, que pudesse liberá-la. Projeto de lei complementar 3.781/2020, altera a Lei Municipal 3.445/2010, Lei de Ocupação do Solo, o Plano Diretor vigente, Lei Municipal 4.029/2016, assim como o Código Tributário Municipal, Lei Municipal 2.058/95, para regulamentar a uso da transferência do direito de construir como instrumento de política urbana e de outras providências. Esse projeto já estava na Casa, nós analisamos, apreciamos, pedimos informações, a secretária de Planejamento veio aqui nessa Casa fazer algumas explanações, passar agora para a nossa assessoria, doutor Alain, doutor Dinei, para saber de quais os passos agora para desses projetos, a documentação pertinente que foi pedida, se está tudo apto ao plenário, ou podemos pedir prazo regimental ainda. Por favor, doutor Dinei, por gentileza. Bom, boa tarde, presidente, demais vereadores, boa tarde a todos. Esse projeto já está na Casa há um tempo, foi solicitado pelas comissões, o ofício executivo. Na reunião passada, nós fizemos a leitura da resposta, né, do ofício, com relação aos questionamentos, principalmente com relação à transição, né, regra de transição, visto que no entendimento da assessoria
A lei vigente não resguarda a aplicabilidade da transferência do direito de construir, principalmente por não ter o cálculo e também por exigir a média de valores entre os imóveis. Também não existe na lei vigente, né? Então, algumas emendas foram apresentadas, nós fizemos leituras para as comissões também, e eu vou destacar algumas que eu também fiz, junto com a Comissão Legislativa, e vou passar a palavra também para o doutor Ednei para complementar. Bom, das principais alterações na legislação, a ideia da assessoria é transformar essa lei em uma lei específica, retirar essa regulamentação da 3445, tá? Porque ficar em uma lei própria, definido, para evitar confusões e até fica mais enxuto e fácil de localizar, uma lei específica. Então, vai estar alterando dessa forma. Criando a lei específica, algumas das alterações que são necessárias com relação a suprimir o dispositivo que menciona a possibilidade de autorizar a transferência do direito de construir, caso o proprietário doe seu imóvel ao poder público, pois no entendimento da assessoria não existe uma fórmula ou regulamentação para isso. Como não existe realmente uma regulamentação, uma fórmula específica para a questão de doação ao poder público, nós entendemos por bem suprimir esta cláusula. Tá? Outra alteração também é suprimir os dispositivos que mencionam acerca da emissão de declaração para posterior emissão de certidão, pois nesse intervalo pode ter ocorrido alterações, ou seja, o município vai fazer, você emite uma declaração que está em condições de fazer a transferência, mas aí a certidão vai sair daqui a 6, 7 meses, né? Pode ter tido alterações. Então, a gente simplifica, retira essa questão da declaração, deixa apenas com a emissão de certidão. Apresentou todos os documentos, está legal com a certidão. Tá? Não faz sentido manter inicialmente essa declaração. Outra alteração que eu vou entrar com relação à cobrança. A questão dos pedidos já protocolados. Com relação aos pedidos já protocolados, eu entendo, da mesma forma que a assessoria legislativa, que a lei atual não te dá condições de realizar a transferência do direito de construir. Então, nós sugerimos aqui uma emenda, uma regra de transição, tá? Eu vou fazer a leitura para que possa substituir o artigo apresentado no PL. Bom, eventuais pedidos de transferência do direito de construir em tramitação observarão as disposições desta lei, podendo ser aproveitados os documentos e informações apresentados pelo requerente que não tenham que sofrer modificações. Então, tem documento de engenheiro ou outros documentos e informações que não precisam ser adequados, vai poder continuar, não vai perder todo o protocolo dele. É uma regra de transição, né? Então, essas são algumas alterações. Eu vou deixar o doutor Ednei fazer as considerações também. E para mim, com essas alterações, eu acho que o projeto está em condições de a gente fazer a emenda e ir para plenário. Presidente, senhores vereadores, colegas de trabalho, boa tarde a todos. Então, antes de falar dos pormenores, a principal questão de dúvida do projeto, o Alan já falou dela, era justamente essa possibilidade de uma regra de transição para abranger projetos que já estavam protocolados na prefeitura. A assessoria se posicionou contrária à ideia do projeto original do Executivo, de que os projetos que estavam em tramitação, os pedidos em tramitação da prefeitura,
Vou pedir licença para tirar a máscara, presidente. Todo mundo está de máscara, pela distância que eu estou aqui, eu posso ficar sem ela, né, Alan? Só para não... que a minha dicção não é tão boa, se eu falar com máscara, vocês não me entendem, né? E aí, a principal divergência que a assessoria tinha em relação ao conteúdo do projeto como um todo era esse ponto específico que falava da regra de transição. O projeto original veio com a previsão de quem já tinha requerimento protocolado na prefeitura poderia ser beneficiado pelos critérios vigentes até então. E aí, por isso nós não concordávamos, porque nós não temos lei que trata desse assunto, então não tinha critério. E a nossa sugestão é que essa lei valesse daí para frente para todo requerimento, inclusive aqueles que foram protocolados anteriormente. Com o adendo de que o requerimento, solicitando algo em que não há previsão normativa, deve ser indeferido e não adequado, né, dentro de leis que não existem. Essa era a grande polêmica que se levantou. E aí, na reunião que nós apresentamos essa divergência, vocês deliberaram que fizesse um convite ao secretário de Planejamento ou um ofício à Prefeitura. Nós optamos por fazer o ofício, pedindo esclarecimento sobre esse assunto. Veio uma resposta, eles falaram que entendem que pode e que deve ser feito dessa forma, usando como argumento o direito, né, levantado como sendo... sim, mas direito de requerimento, né? Direito de protocolo. Isso que eles denominaram de direito de protocolo, que ainda continuamos discordando, até porque, como bem lembrou a Cássia, nas discussões nossas lá, o direito de protocolo foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal já tem um tempo. Essa regra no Brasil não prevalece, né? As leis são aplicadas no momento em que elas vigoram. Então, não há como aplicar o direito de protocolo para uma coisa para abrangê-lo para uma lei que não existe, que esse é o nosso problema. Nós não temos lei que trata desse assunto. Ainda que seja possível fazer um cálculo, ainda que seja possível criar um regramento para se aplicar esse requerimento, a lei não existe. Ou seja, a gestão pública funciona da seguinte regra: se tem lei, ela pode. Se não tem lei, ela não pode. É a máxima do direito administrativo, em qualquer esfera de governo. E aí a gente continua com o posicionamento nosso que esse artigo deveria ser suprimido e substituído, que é a redação que o Alan falou a propor. E aí, além dessa questão, uma outra sugestão nossa que impacta o projeto como um todo é justamente excluir a proposta de alteração da 3.445, que é a lei de parcelamento, e fazer uma lei específica para tratar desse assunto. E com qual lógica nós estamos adotando para sugerir isso para vocês? Nós temos o plano diretor, né, que tem lá, enumerou diversos instrumentos da política de planejamento público. Aí ele fala da lei de parcelamento, do Código de Obras, do Código de Posturas, Código de Meio Ambiente. São instrumentos do planejamento urbano. E a gente entende que, embora essa matéria seja correlacionada com parcelamento do solo ou ocupação do solo, ela é uma matéria muito específica. Então, estamos sugerindo que isso seja uma lei independente e não uma alteração da lei de parcelamento. A gente acha que mais facilita para a aplicação, inclusive. E aí, são diversas alterações, e por esse motivo a gente inclusive sugere aqui alterar um artigo do plano diretor, alterar um artigo da própria lei de parcelamento e ocupação, para que isso seja condizente, coerente, né, com todas as propostas que nós estamos fazendo. E, a nível de conteúdo, o projeto acabou ficando com... Nós estamos com a sugestão aqui de um projeto com, ao final, 16 artigos, mais as regras de transição, que vão levar para 21 artigos ao todo, que, ao invés de fazer a liberação dele hoje, a sugestão que eu faço para vocês é que a gente passe para vocês cópia da sugestão nossa, para que vocês possam ler com mais calma, e aí a gente discutir na próxima reunião, já com vocês tendo conhecimento de conteúdo. Porque, na verdade, eu acho que facilita isso, né? A gente vai trazer já para discutir o conteúdo, e alguma dúvida que surgir ao longo desses dias, vocês possam também, na assessoria, nos questionar individualmente, caso a caso, cada um dos dispositivos. No geral, é as mesmas regras propostas pelo Executivo, só que aperfeiçoando redação ou modificando pontualmente determinadas questões que nós entendemos que precisavam ser aperfeiçoadas, né, Alan? Num trabalho conjunto da assessoria jurídica e legislativa. Para vocês terem uma ideia, né, de algumas propostas nossas de alteração, por exemplo,
Sim. A gente está restringindo, por exemplo, a pessoa que tem contrato de compra e venda exclusivamente, ela não pode vender o direito de construir com base nessa lei. A não ser que ela vá lá e faça a verbação efetivamente do contrato. Mas só dizer que ela tem um direito decorrente de um contrato sem averbá-lo, ela não pode fazer a venda. E por que a gente está propondo isso? Se ele não tem o título de domínio da área, como que ele vai transacionar essa área para um terceiro? Como é que eu posso transferir para um terceiro algo que eu não cumpro as formalidades legais para dizer que eu sou proprietário? E a escritura pública é instrumento de forma, né, para a questão de imóvel. E aí a gente está colocando essa restrição. Isso aí. E a própria fazenda pública, na verdade, não é para proteger o proprietário, mas a própria fazenda pública, na verdade, que isso é essa negação de imposto, inclusive. Para ele poder, se ele comprou de alguém ou vendeu para alguém, ele tem que pagar ITBI. Né? Então, essa operação, se eu permitir que ele faça uma nova venda sem isso ser transacionado pela administração pública, eu estou fomentando a sonegação. Né? Bem lembrado. A outra alteração, por exemplo, que a gente acrescentou é a isenção de ITBI quando esse direito de construir... ITCD, isso. Não é ITBI. Não, você confundiu. Sim. Mas, porque está na lei estadual, mas estou falando do ITBI mesmo específico. O ITBI, naquelas transações em que decorrer de desapropriação ou transação com a própria administração pública, isentar o ITBI. Por quê? Se o município é que está se tornando proprietário da área, qual a razão de dizer que obrigar a pessoa a pagar imposto? Então, ou seja, é uma forma de onerar menos, né, a transação e facilitar, às vezes, até a relação de negócio. Assim, estou pontuando aqui que a gente está, às vezes, modificando, assim, que é mais específicos mesmo, mas, no geral, é o mesmo projeto com uma numeração independente, para não ser alguma alteração da Lei 4.345, e que a gente acha que é importante, realmente, como está vindo um projeto como um projeto novo, efetivamente, que vocês possam discutir ele individualmente primeiro, e a gente, na próxima reunião, talvez, e já trazer ele de volta para deliberação. É a sugestão, presidente. Não. Porque se entre nós deu briga... Ok, doutor Alain, doutor Ednei. Acho que nós vamos acatar a sugestão de Vossa Excelência, sentido de, na próxima reunião, dar um parecer nesse projeto. Ok, vereadores? A Comissão de Meio Ambiente está dispensada. Não, o ofício, pelo que estou vendo aqui, ó, é para legislação, justiça, serviços municipais, orçamento de contas e direitos humanos. A meio ambiente está dispensado. O único projeto que teve para analisar foi esse mesmo. Obrigado, senhor Rubim. Se o senhor quiser ficar até o final da reunião, será um prazer para nós contar com a sua experiência. E com seu sorriso, Rubim. Vamos analisar agora o projeto de lei do Legislativo 21/2020, denomina a rua Cláudio Martins Marques a via de acesso 4 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. Exposição de motivos. Cláudio Marques nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 4 de julho de 1956, filho de Quintiliano de Avelar Marques e Helena Martins Marques, quatro filhos e 6 irmãos. Mudou muito novo com a família para Belo Horizonte, onde passou a maior parte da sua infância ou de sua juventude, mas foi em Ponte Nova que ele fixou suas raízes, pois veio residir aqui em 1983, casando-se em 1990 com Ana Maria Marques Lopes, e com quem teve 3 filhos, Felipe, Rafael e Caio. Em 1998, foi agraciado como título de cidadão honorário de Ponte Nova, de acordo com a lei número 2.282, de 2 de novembro de 98, pelos seus relevantes serviços prestados ao desenvolvimento e à grandeza do município. Fez parte também da maçonaria, onde venerável mestre da loja maçônica Confidentes do Vale do biênio 2015-2017. Sua trajetória profissional se inicia em Piracicaba, São Paulo, e na ESCALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
Escola Agrária USP, Unidade Federal de São Paulo, onde formou-se engenheiro agrônomo. Após a graduação, mudou-se para Brasília, onde trabalhou para Plano Sul no período de 1980 a 82. Em 1983, veio para Ponte Nova para trabalhar nas usinas Ana Florença e Jatiboca, onde exerceu o cargo de diretor de agrícola e também do membro do Conselho de Administração das usinas. Durante esse período, foi também presidente da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil. No ano de 1995, decide deixar os cargos nas usinas para se tornar suinicultor e funda a então Granja Criciúma. Associou-se à SUVAP, Associação dos Suinicultores do Vale do Ipiranga, onde, juntamente com alguns de seus colegas, decidiram fundar a Consuimponte, Cooperativa dos Suinicultores de Ponte Nova, tornando-se então o primeiro presidente da cooperativa. No período de 2001 a 2003, foi vice-diretor da Associação dos Suinicultores do Estado de Minas Gerais. Altamente compromissado com o cooperativismo e associativismo da suinicultura, trabalhou com muito prazer pelo zelo do setor. Além de toda a sua trajetória profissional, se destacava principalmente das suas qualidades pessoais. Sempre muito feliz, rodeado de amigos e de sua família. Era exemplo de um homem honesto, trabalhador, de um homem de bom caráter, deixando saudosos os familiares e amigos com seu falecimento em 2 de julho de 2017. Sala de sessões, 2 de setembro de 2020. Leonardo Moreira, Hermano, Ana Maria, Zé Osório, André Pessata, Rubinho, Montanha, Machadinho, Betinho, Fiota, Pracatá, Sérgio Ferruzzi e Chico Fanica. Esse projeto é da autoria desses vereadores já citados. Eu vou passar para a assessoria jurídica para saber do parecer desse projeto. Por favor, assessoria. Bom, via de acesso 4, né? Nós tivemos os projetos das outras vias de acesso lá no Distrito Industrial votados aqui na semana passada, retrasada, e agora tem o acesso 4. O projeto, ok, plenário também. E lembrando que o levantamento planimétrico já foi enviado e está anexado também nos outros projetos e neste. Assessoria Legislativa, alguma coisa a falar? Sem emendas do projeto. Algum vereador? A minha discussão e deixar para a reunião plenária. Vamos dar aqui o parecer das comissões. A minha comissão de Finalização e Justiça, ok, o plenário. Vereador Chico Fanica. Ok no plenário também. Vereadora Fiota. Ok, ao plenário. Vereador Léo Moreira. Ok, o plenário. Vereador Hermano. Ok, o plenário. Vereador Zé Osório. Ok, o plenário. As comissões de Finalização e Justiça e Serviços Municipais, após a análise jurídica e legislativa, dá ok ao plenário. Esse projeto será discutido e votado no plenário. Passamos agora para o projeto 3.787, 2020, autoriza o município a instituir o Programa Municipal do Primeiro Emprego e da outras providências. Deixa eu só abrir aqui a exposição de motivo para os senhores. Um minutinho, por favor. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa implementar políticas públicas que possam garantir o primeiro emprego aos jovens que muitas vezes são impedidos de ingressar no mercado de trabalho por não possuir experiência. Muitos impossibilitados de concorrer neste mundo altamente competitivo acabam, não raras às vezes, ingressando na criminalidade, no consumo de drogas ou na delinquência de um modo geral. Neste espaço é que a instituição, mediante a lei municipal,
de um programa que busca oportunizar à juventude mais facilidades e oportunidades de emprego, ofere ao papel fundamental nos dias atuais. Para tanto, é imperativo conceder aos empresários benefícios que tomem atrativa a absorção da mão de obra proveniente da parcela de jovens da sociedade, principalmente nesse momento em que o país enfrenta uma crise oriunda da pandemia do coronavírus. Além disso, esse programa vem de consonância com a emenda constitucional número 65 de 2010, que estabelece a criação de programas e políticas públicas voltadas para a população jovem. Sendo assim, na busca por uma majoração da inclusão social dos jovens, em que o favor de seu crescimento profissional, bem como pelo enriquecimento de suas experiências, a criação de mecanismos legais que democratizam o acesso ao primeiro emprego é fundamental. Portanto, é que submetemos à Câmara a presente proposta, na expectativa de sua aprovação. Ponte Nova, Sala das Sessões, Ponte Nova, 11 de setembro de 2020, Wagner Mauro Guimarães, prefeito municipal, Fernando Antônio de Andrade, secretário municipal de governo, Sandra Brandão Guimarães, secretário municipal de Planejamento e Orçamento. Esse projeto, conforme já foi declinado aqui, de autoria do Executivo, ele chegou na casa, acho que na reunião de ontem, foi lido na reunião de ontem. É um bom projeto, né? Isso aí, como eu li na exposição de motivos aqui. Agora, vamos passar agora para a assessoria, para começarmos a analisar esse projeto, que esse projeto, no meu ver, é um excelente projeto, mas nós temos que analisar primeiro, né? Assessoria jurídica da casa, por favor, parecer. Vereador, o projeto de entrada na casa ontem, a gente verifica um projeto, até de certa forma achei estranho, um projeto autorizativo vindo do Executivo, né? Mas me incomodou um pouco algumas questões aqui, com relação a, principalmente o parágrafo único do artigo 3º, né? Que a partir da publicação da lei, todas as empresas beneficiadas com incentivos fiscais ou doação, assim como nos distritos industriais, através da Lei Municipal 3589, obrigatoriamente deverão se enquadrar nesse programa. Se está autorizando uma questão futura, não está implantando no momento, como que vai obrigar já as empresas a estarem se enquadrando, né? A gente vê que tem essas questões principais, que é para uma futura implementação. Então, de cara, esse parágrafo, para mim, ele ou ser melhor textualizado ou retirar, ser suprimido. Tem outros pontos que ainda a assessoria está analisando, da questão eleitoral, etc. Então, eu peço um prazo maior para uma melhor análise. Lembrando também que o projeto deu entrada na casa na segunda-feira, né? Obrigado, doutor Alain, pelas palavras. Doutor Ednei, o senhor quer se manifestar? Na verdade, é só mesmo, concordando com o Alain, precisamos de prazo realmente para analisar, né? De conteúdo a nível de matéria, o projeto, de fato, como Sua Excelência falou, a matéria em si é extremamente importante. Mas a gente tem a mesma ressalva se, de fato, isso pode, nesse ano, por ser ano eleitoral, que pressupõe, em linhas gerais, uma certa forma de criar um benefício, né? Embora para as empresas seja um ônus, mas para os beneficiários é benefício. A gente tem uma certa preocupação de confirmar se isso nos teria impedido, nesse ano, na eleição municipal. E outros fatores, como esse que o Alain pontuou, da questão de obrigar as empresas que já foram beneficiadas no passado a aderir ao programa. Ou seja, a gente pensa que quem foi beneficiado fez um planejamento de investimento, tem toda uma política pronta, né, estabelecida, e agora eu ouvi dizer que ele é obrigado a aderir a esse programa. Acho que é muito mais precisamos flexibilizar essa regra, talvez, sabe? E outros fatores, né, que precisamos realmente analisar, mas o principal ponto é, de fato, quanto ao conteúdo em relação à questão eleitoral. Obrigado, doutores. Na verdade, conforme está aqui escrito na exposição do motivo, o projeto é um senhor projeto, mas nós aqui nós temos que analisar com consonância da assessoria legislativa e jurídica, né, para que tenhamos saber
o teor desse projeto ao finco, mesmo porque também ele chegou na casa ontem e também não deu tempo de nós, vereadores, que vamos votar, apreciar, analisar esse projeto. Algum vereador quer se manifestar? Diante da palavra, por favor, vereador Léo Moreira. Eu concordo com o vereador Montanha, concordo com o doutor Alan, com o doutor Ednei. Acho que a finalidade ela é indiscutível, porém vejo esse projeto como um projeto eleitoreiro, visto que, diante de todas as vedações possíveis, é impossível se implantar isso ainda esse ano. E, além disso, ele determina obrigações para contratos já firmados. Por exemplo, em seu parágrafo único, ele passa a obrigar que as empresas que receberam benefícios da Lei 3.589 de 2011 sejam obrigatórias a participar desse processo. Então, quer dizer, a empresa veio, participou de uma solicitação de um benefício, de um edital, isso não era um critério, e a partir de agora ela se vê obrigada a cumprir, né, uma nova legislação mediante ao benefício que foi concedido e que ela já é obrigada a cumprir várias contrapartidas. Outro ponto é o impacto orçamentário financeiro desse projeto. O município está fazendo aqui uma isenção de receita fiscal, 30% sobre o valor, de até 30% sobre o valor do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, entendo que, apesar da finalidade ser nobre, né, louvável a atitude, é um projeto que gera sérios problemas por causa do período e por ser um fim de mandato. Além de que deveria o município incentivar os projetos que promovem essa inclusão do jovem aqui em nossa cidade, que de fato não acontece. Nós temos aqui a Rede Cidadã, nós temos aqui o Menor Aprendiz do Senai e outras iniciativas que carecem de incentivo e que, infelizmente, aí estão, né, deixados pelo poder público, pela Prefeitura de Ponte Nova, por essa administração em si. Então, essa é a minha opinião. Aguardo o parecer aí da assessoria para poder, né, votar o projeto e também colocar aí, né, mais melhoramento ou mesmo né, te retirar o projeto de pauta, já que estamos em período eleitoral. Obrigado, vereador Léo Moreira. Vereador Hermano, por favor. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Fiota também. Boa tarde, assessoria. Também não tem como não reconhecer quando, né, se possível, uma vez aprovado o projeto e ele na prática, o público que ele se propõe, né, beneficiar, não se discute que esse público precisa de iniciativas como essa para garantir a inserção no mercado de trabalho. Isso aí é fato, né? É o ponto que eu vejo assim, da grandiosidade do projeto, e é um público que precisa ter essa atenção, né, da gestão do poder público para com esse público. Mas, né, também eu fiz aqui algumas anotações. Além da questão do período eleitoral, eu né, direciono aqui com a assessoria, né, já além que ela vai ainda fazer, né, um estudo melhor do projeto e tal. O vereador Léo já falou da questão do impacto orçamentário, né? Então, que não veio. Então, seria essa uma dúvida minha também, né? E mesmo se não passar pela questão do período eleitoral, se por algum motivo falar assim, não, tem alguma brecha que dá para continuar com o projeto, precisa se saber se não vai ser uma iniciativa nova, se ela consta na LOA, se ela consta na LDO, o que for, né? Porque se for iniciativa nova, no ano de eleição também há esse impedimento, né? Então, eu acho que são essas dúvidas, né, que pairam, né, sobre o projeto. Quando fala aqui de alguns pontos, né, de como que vai ser a referência desse público, né, ainda tem algumas questões que ainda vai caminhar de acordo com o CAD único, que é um cadastro único do governo federal, né, pelo que se propõe aqui o projeto. Então, ou seja, de fato, merece sim uma melhor análise, né, mas ficarmos atentos a esses pontos. Ano eleitoral, impacto orçamentário, previsão na LOA ou LDO, o que for, se não é um projeto novo que se não estiver previsto, não pode ser executado nesse ano. Obrigado, vereador Hermano. Algum outro vereador? Portanto, esse projeto 3.787
a pedido da nossa assessoria, irá aguardar um prazo regimental para uma análise melhor. Também é um projeto que entrou na casa ontem e merece, todo projeto merece uma apreciação, uma análise melhor para todos nós. Passamos agora para a manifestação dos especialistas em educação básica efetivos em relação ao plano de carreira magistério. Chegou nessa casa aqui, foi lido na reunião de ontem, essa manifestação. Eu vou ler para os senhores aqui. Ponte Nova, 8 de setembro de 2020. Senhores vereadores, encaminhamos o documento com as nossas manifestações relativas ao plano de carreira do magistério. Solicitamos que seja entregue cópia do referido a cada um dos vereadores e ainda o documento seja lido em reunião plenária. Isso foi feito ontem. Anteciosamente, especialistas em educação básica efetivo da rede municipal de ensino de Ponte Nova. Excelentíssimos senhores vereadores, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Ponte Nova, 8 de setembro de 2020, apresentamos neste documento, enquanto especialistas em educação básica da rede municipal de ensino de Ponte Nova, um pouco dos nossos anseios e a busca pelo reconhecimento do nosso trabalho dentro das instituições municipais de ensino. O especialista de educação é um servidor presente na escola com o objetivo de planejar, acompanhar, avaliar todo o processo pedagógico e assessorar o processo administrativo pedagógico dentro de suas possibilidades. Desde que a secretária municipal de Educação, Fernanda de Magalhães Ribeiro, assumiu a secretaria, os especialistas vêm relatando sobre o achatamento salarial sofrido pela categoria, a qual a entendeu e se prontificou a resolver o problema. Essas conversas com a Fernanda aconteceram em algumas visitas que ela fez às unidades, em pequenos grupos e também em reuniões em todos os especialistas, algumas requisitadas pelos próprios especialistas para esse fim. Quando a secretária Fernanda expôs em reunião de especialistas pela primeira vez a proposta de redução da carga horária dos professores, que consideramos justas e merecidas, os especialistas reuniram-se oficialmente, com registro em ata, com a secretária em 8 de agosto de 2019 e fizeram suas reivindicações, que foi apresentado para a mesma um quadro de estudo com as perdas salariais, comprovando que anteriormente a diferença era cerca de 50% e hoje está em 5%. Nós, especialistas, somos os responsáveis pedagógicos nas escolas e ficamos com a imensa perda salarial que vem acontecendo há alguns anos. Nessa reunião, ficou acordado que a secretária daria um retorno na primeira semana de setembro, o que não aconteceu. Em dezembro do ano de 2019, na Lei número 4.337 de 2019, foi aprovada na Câmara Municipal sem que pudéssemos participar, uma vez que a reunião plenária aconteceu de manhã, estavam todos em horário de trabalho nas escolas. Foi prometido a nós o pagamento de R$ 400 mensais para suprir a diferença, o que não foi cumprido nessa totalidade. Embora isso tenha sido efetivado na categoria de diretores, essa lei foi feita, votada e sabemos como ficou, com a garantia de que estava tudo certo. Pelo discurso da secretária, nós somos convidados a discutir essa referida. O projeto de lei foi à Câmara por votar no dia 17 horas de uma terça-feira, 10/12, e votado na manhã seguinte, 11/12, com leitura de primeira e segunda votação, tudo numa sessão só, na última reunião ordinária de dezembro na Câmara, ou seja, impedindo qualquer análise mais detalhada, pois não houve tramitação em tempo hábil. Em fevereiro de 2020, foi detectado esse problema e passado à secretária de Educação em reunião de 18 de março de 2020, onde foi entregue a ela o documento com toda a fundamentação, com a correção da tabela que consta na Lei 4.337 de 2019, porém,
Como não foi resolvido em tempo hábil, apesar do nosso questionamento ter sido feito a tempo e ter tido a promessa de secretário de resolução da questão, começou a vigorar a lei complementar 173 de 27 de maio de 2020. Com isso, por termos sido ignorados, deixamos de receber a totalidade da diferença salarial prometida, o que gera a nós mais uma grande perda salarial no decorrer dos meses. Há vários anos desejamos a revisão da lei que trata do plano da carreira do magistério, a qual já foi alvo de muitas discussões, debates, reformulações, todavia sem proposição da carreira propriamente dita nas referidas reformulações. Recentemente, recebemos o pedido da secretária de Educação, enviado aos diretores escolares em 17 de 8 de 2020, via áudio WhatsApp, para que os servidores dessem seus feedbacks e sugestões de melhoras no projeto de lei que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério público municipal, antes que seja enviado à Câmara. Nós, especialistas efetivos, nós nos reunimos e fizemos nossas considerações no referido documento para envio à secretária, conforme solicitado. Porém, não consideramos essa forma correta da condução do processo. Reivindicamos aqui a necessidade da existência de uma comissão que não existiu em momento algum na atual administração para discutir o projeto de lei do plano de carreira, pois não existe essa comissão atualmente, que consideramos fundamental uma gestão transparente e democrática. Também declaramos a nossa insatisfação desse projeto por ser votado no momento atual na Câmara, nesse período de pandemia, que limita as discussões, também levando em consideração o período eleitoral e seus impedimentos, o que inviabiliza novamente a criação da carreira. Contamos com a gentileza dos senhores em receber as solicitações e anseios de nossa categoria. Agradecemos pela atenção dada a essas questões importantes. Estamos à disposição para outras colaborações. Ficaremos no aguardo. Respeitosamente, assina pela essa carta a senhora Leonor Auxiliadora Rosa, Escola Municipal Reinaldo Alves Costa, a senhora Silva Regina Araújo dos Santos Carvalho, Escola Municipal Dom Bosco, a senhora Débora Emelinda Bitares, Escola Municipal Dom Bosco, a senhora Eliana Cacilda Esperidião, Escola Municipal Jerônimo Pinto de Godoy, Joaquim Pimenta, a senhora Grauça Aparecida dos Santos, Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, a senhora Maria de Fátima Barreto Gomes, Escola Municipal Reinaldo Alves Costa, a senhora Rosileia Arlinda de Carvalho Bento de Oliveira, Escola Municipal Santo Antônio, a senhora Francês Marques Vieira Lopes, Escola Municipal José Maria da Fonseca, a senhora Lucimar Maia de Souza, Escola Municipal Miquelina MM dos Santos, a senhora Rafaela Estefana do Carmo da Cruz, Semei Raio do Sol, a senhora Lúcia Regina dos Santos Batistelli, Escola Municipal Miquelina MM dos Santos, a senhora Kelly Lopes Silva Marques, Escola Municipal do Progresso, a senhora Fabiana Lacerda Pedra de Avelar, Escola Municipal Dr. Luiz Augusto, o senhor Fernando Antônio Alves de Souza, Escola Municipal de Nossa Senhora do Rosário, a senhora Lucinda Rodrigues Colambari, Escola Municipal José Maria da Fonseca, a senhora Andreísa Irias da Silva Martins, Escola Municipal José Maria da Fonseca, e a senhora Luciana Gonçalves de Araújo Gomes, Escola Municipal Senador Miguel Lana. Ponte Nova, 8 de dezembro. Desculpa. Essa carta, pelo que eu percebi aqui, todos os senhores perceberam, foi dos profissionais de magistérios de Ponte Nova. Externando aqui um grau de satisfação. Vou passar para a assessoria, a assessoria nos der uma análise dessa carta. Por favor, assessoria. Presidente, vereadores. Bem, a manifestação é muito mais uma demonstração de uma insatisfação desses profissionais em relação à política salarial datada com a classe da qual elas pertencem na Secretaria de Educação.
Não é o que a Câmara deliberar sobre a carta, porque, na prática, elas fazem referência a um projeto de lei do ano passado que fez alteração na estrutura da educação, e nesse projeto elas relatam que havia uma promessa de modificação salarial adicional para os profissionais especialistas em educação básica, que não ocorreu, aí a Câmara não tem competência de mexer nisso, e concluem no final falando de uma promessa de encaminhamento do plano de carreira para... Está em discussão no Executivo, segundo elas, uma proposta de plano de carreira a ser encaminhada a esta casa. E sobre esse ponto especificamente do plano de carreira, quero informá-los, a assessoria recebeu aqui já, né, Alan, pelo menos umas 15 pessoas diferentes, servidores públicos, especialistas em educação básica, com esse mesmo questionamento. E nós temos posicionamento técnico que, não só em razão do ano eleitoral, mas em razão da própria lei do Covid, é impossível que a Câmara delibere sobre plano de carreira de educação dentro desse mandato ainda, salvo se a proposta que vier não importar em nenhum aumento salarial. Ou seja, ela tem que, para ela poder ser deliberada dentro desse ano, teria que ser uma proposta que mexesse na estrutura do plano de carreira do magistério ou da educação, né, profissionais de ensino, no modo geral, mas ela não pode contemplar nem um centavo de aumento. Então, assim, o posicionamento nosso é esse. Se vier uma proposta para cá que mexe na estrutura e cria qualquer aumento de despesa, a Câmara sequer pode deliberar sobre isso. O artigo 8º da Lei 173, ele é expresso em dizer que é vedado, até o final do ano que vem, deliberar, aprovar, discutir qualquer coisa que envolva aumento de despesa. Então, a questão já está respondida, porque se essa questão vier para cá, se querem, pode deliberar sobre isso. Mas, do ponto de vista jurídico, sequer poderia ser discutido. Se, de fato, há ou não uma tramitação no Executivo e uma tentativa com esses profissionais de caminhar isso para cá ou não, a gente não tem conhecimento, a gente não participa efetivamente disso, né? Mas, se tem, o nosso posicionamento já foi, inclusive, relatado para esses profissionais que aqui vieram, é que nosso pensamento é totalmente contrário, e o parecer nosso vai ser para a rejeição do projeto. Doutor Alan? Exatamente, foi bem colocado pelo Ednei. Não pode ter nenhum tipo de aumento, abono, auxílio, e o plano de carreiras, se vier com aumento, vai estar interferindo nas restrições da legislação, não só eleitoral, como da 173, Covid, né? Mas isso aí é conhecimento já pacificado, tá? Então, é nesse sentido mesmo. Não há o que a Câmara Municipal fazer no momento. Acho que foi mais um desabafo, né, das partes, esta carta. Obrigado, assessoria, pela explanação. Mas já foi feito algum comunicado para da resposta à carta? Se Vossas Excelências aceitaram a sugestão, se os vereadores também concordarem, será que haveria possibilidade de colocar isso no papel e mandar a resposta para quem nos enviou? Porque ficaria assim, o fato de arquivar ou não, ficaria muito vago. Aí a Câmara estaria dando resposta à solicitação deles, ao manifesto deles. O que os senhores vereadores acham? E a assessoria também acha da minha sugestão? Se é plausível também, né? Lógico, né? Não, só um minuto, por favor. A pergunta que eu fiz para os senhores está tranquilo, então, quanto ao envio da resposta? Tranquilo. O vereador Léo Moreira, por favor, pediu a palavra. Mano, só pedir a palavra, por favor, tá? Questão de ordem aqui. Eu manifestei ontem sobre esse assunto porque eu tive acesso à carta que foi enviada ao sindicato. Eu não sabia que tinha sido enviada uma carta aqui à casa. E eu peço, inclusive, desculpa aos profissionais especialistas, porque quando houve a votação desse projeto, eu quis pedir vista para poder estudar melhor e eu quase fui acachapado aqui no plenário por algumas pessoas que não podia segurar, que tinham que pagar, que eles não iam receber, que era importante. Então, isso prova a importância de estudar um projeto, de discutir, de exaurir aí o debate para que as coisas sejam bem feitas. Então, eu me desculpo com os especialistas por ter não me manifestado nesse sentido quando o projeto foi votado. E segundo, que eu acho que a casa tem que
se posicionar enquanto um poder que defende o diálogo, que defende o debate, que defende a implementação desse plano, especialmente, tão reivindicado aqui pelo vereador Zé Osório, mas que é um projeto que deve ser construído a várias mãos. Né? A forma como foi conduzida aí, ela não, de fato, ela não representa, né, a expectativa, o desejo, não só dos especialistas que assinaram essa carta, mas de vários professores que me procuraram também, questionando. E aqui também a casa, quando receber, tem que promover amplo debate, né, avaliar aí essas questões, se realmente o plano vai gerar algum benefício, porque essa é a finalidade dele. Né, a curto, médio e longo prazo, reconhecer e premiar o servidor que desenvolve a carreira aí dentro, né, da rede municipal. Então, essa é a minha opinião, não sei se os colegas concordam, mas dar essa resposta aos servidores dessa posição. E, principalmente, convocar o sindicato também para esse debate, para participar, né, dessa formação, e ela tem que ser pública. E aqui é o espaço, né, de fazer isso, e nós estamos aqui para isso. Obrigado, vereador Moreira. Hermano, por favor, sobre a palavra. Eu fiz uma indicação protocolada, já que eu já tinha sido alertado, né, sobre esse estudo, né, que tinha sido enviado para as escolas. E aí a resposta veio faltando, né, eu já questionei aqui em plenário, já pedi à Secretaria da Casa que fizesse contato com o Executivo para que mande a resposta por completo, porque ficaram itens sem ser respondidos, enviados. Então, vou citar aqui uma das respostas que talvez contemple parte aí do que as especialistas questionam, né? É o item 4, quando eu pergunto o seguinte, que para uma eventual proposta de elaboração, que estão sendo consideradas, né, as regras eleitorais, né, uma vez proibida a tramitação, nesse alguma coisa vigente. Aí o Executivo responde o seguinte: sabemos que o projeto não pode ser votado, mas pode ser estudado e suas alterações construídas em conjunto. Então, eu discordo dessa resposta, né? Discordo. Acho que muito com base no que o assessor Ednei já disse, que a lei ela não proíbe apenas a aprovação, né? Ela proíbe também a tramitação. E aí eu acho que nós precisamos ficar atentos quanto Câmara e essa relação com o Executivo. Acho que estamos aí num momento, um período já eleitoral, nem é pré mais, é praticamente eleitoral, onde fica-se com os nervos à flor da pele, né? E tudo vai resultar politicamente na atuação tanto daqueles que saírem reeleitos, né? Partirem para a reeleição, né? Ou para o Executivo, ou o que for. E se um projeto desse chega aqui e seguindo aí as regras, né, legais, se devolve, no meu entendimento, ainda vão depositar na conta da Câmara, né, dos vereadores, que o projeto foi, mas que a Câmara simplesmente devolveu. E não vai haver, esse é um entendimento que eu tenho, tá? Não vai haver um esclarecimento dos motivos pelos quais ele não deveria nem ter sido encaminhado. Então, eu acho que deveria, talvez, ter quem tem, talvez, essa condição, né, dessa relação, dessa aproximação, de se chegar nesse consenso de que a lei, ela, de fato, prevaleça aí em relação ao envio desse projeto, né, que se segure o que for, dentro do que nós já temos aí assegurado por lei. Acho que deveria, né, ter aí esse diálogo, o que for, para que esse desgaste, digamos assim, né, fosse evitado. Obrigado, vereador Armando. Algum vereador tem alguma coisa para manifestar? Vereador Bracatá, por favor. O vereador Léo Moreira, o senhor poderia assumir para mim, presidente, por favor, que eu vou ao toalete, por favor? Alguém, vereador Bracatá? Sim. Pois não, só um pouquinho, mano. Bracatá, só um minuto. E aí eu sugiro também, não sei se os vereadores concordam, a própria assessoria também, se numa resposta que fosse construída, né, para esses profissionais, sugiro, né, que seja anexada essa resposta, tanto do questionamento quanto da resposta que nós recebemos do Executivo, que tem tudo a ver
com esse plano de carreira, né? Aí é uma sugestão. Acrescentar, se caso, né, a casa for elaborar uma outra resposta às especialistas. E aí só uma correção também, né? Quando o presidente fez a leitura da carta, só em relação aqui ao supervisor da Escola Municipal José Maria da Fonseca, que é Francis Marques Vieira Lopes, né? É o servidor Francis. Vereador para Catar. Boa tarde à mesa, vereadores, funcionário da casa, as pessoas acompanham pelas redes sociais. Boa tarde. O que me chama a atenção aqui, gente, é com relação a essa carta aqui, onde ele diz que foi prometido um pagamento de R$400. Essa promessa de pagamento, eu não lembro se estava na lei isso não. Então, não estava na lei. Estava. Então, se estava na lei, você tem que estar recebendo. Entendeu? Não estava na lei, não, né? Não veio no projeto de lei, né? Não veio no projeto de lei essa diferença de R$400, né? Talvez uma promessa que foi à parte. E outra coisa que me chama muita atenção, até o Léo fez a leitura aqui, porque eu estava achando isso aqui, porque isso já foi discutido com o sindicato teve participação nisso aqui, não teve, não? A gente verifica que na carta parece que existiu diversas reuniões entre as partes. Entre as partes, mas não participação do sindicato. Participação do sindicato aqui na reunião, não. Pois é, mas assim, na definição sobre o valor... Aí o executivo deve, não sei, te afirmar com certeza, né? Tá, porque pelos pessoal que está na carta, falando que parece que não houve uma participação do sindicato. Ou se houve, o sindicato... O que eles alegaram para Catar, aí não pela carta, mas lembrando da reunião que eles fizeram aqui com a gente, eles estiveram aqui na Câmara mais de uma vez já questionando sobre isso. O sindicato ou o pessoal das cartas? Os profissionais. Profissionais. Houve várias discussões, houve várias reuniões nesse projeto anterior, né, dos R$400. Com bastante sindicato, inclusive, e que houve essa promessa de incluir os R$400, mas no projeto que foi encaminhado à Câmara, isso não foi incluído. Não foi contemplado. Exatamente. Isso aí. Foi excluído. Isso. Então, e aí elas alegam justamente isso. Elas não tiveram a oportunidade de participar, de vir falar, e porque você aprovou numa reunião na parte da manhã, correndo, que elas falam isso, né? E elas perderam a oportunidade de manifestar sobre isso. Mas ficaram prejudicadas. É isso que elas falam. Tudo bem, Dineu. O grupo talvez não tinha conhecimento da aprovação, mas o sindicato teve, não teve, não? Pois é, então, o sindicato, como representante da categoria, eu acho que tinha que ter manifestado. Não acho? Pois é, mas para cá, só complementando aqui, por exemplo, a lei é a 4.337. Ela alterou o nível do especialista em educação básica do nível C1 para o nível C4. E olha aí, Dinei, vocês têm acesso à lei aí? E permitiu aqui, sem prejuízo da revisão geral prevista, no artigo 1º da lei, uma gratificação de função devida a diretor escolar 1, diretor escolar 2, diretor escolar 3, 4, 5 e vice-diretor, de R$400. Só que o especialista ele teve mudança de nível. O especialista de nível C1 para C4. Aí você vai lá na tabela, ela é maior, não é? Sim, mas aí só sem querer te interromper, o que acontece? Houve uma falha deles também no primeiro momento, que eu sei que você está seguindo aí, é o primeiro que eles fizeram com a gente aqui. Uma das primeiras vindas deles à Câmara em relação a essa questão, isso tem uns 2 meses já nela, com essa questão, para tentar entender a lei, por que eles ficaram de fora, que a prefeitura não estava pagando os R$400 para eles. O que eles estavam entendendo? Que houve um erro nessa mudança de nível, mas na prática não é esse o problema. Eles recebem corretamente de acordo com a lei que foi aprovada. Só que deveria ter um artigo a mais, incluindo os R$400 como uma gratificação extra, ou então o seguinte, que é o que eles falaram, que era a promessa inicial. Ao invés de ir para o nível C4, deveria ter ido para o nível C6, Entendi. que é mais alto. Aí, Na verdade, houve um erro, de fato, assim, se aquilo que elas contam é verdade, o projeto não retratou isso. Ponto. Sim, seria que o nível que alterou não deu R$400 no total, deu um pouquinho só. Não é, mas a lógica é porque, segundo elas, haveria um adicional extra. Mas o projeto ele tratou do aumento. Sim. Por isso que eu disse assim, tinha o valor previsto era esse, mas houve reajuste para o especialista, não o que foi prometido. Não, se era os R$400, como só para contextualizar melhor, né, Prata? Desculpa que a palavra está com você, só contextualizar melhor, eu acho que fica para cá claro todo mundo. O projeto veio com a revisão geral.
ok? Revisão geral. Aí esse projeto específico de educação, ele teve uma alteração de carga horária de professor. Vocês lembram disso? Ficamos aqui a discussão se ia mudar ou não ia mudar a carga horária ou não. Essa alteração da carga horária, da forma como foi colocada, ela importava ou implica em concessão de um certo aumento, ok? Para os professores. Então, os professores foram beneficiados com essa adequação de carga horária, ok? Para os especialistas, para compensar o que os professores receberam de aumento e o que eles não, eu estou contando aqui conforme aquilo que eles relataram, tá? Eu não sei se tudo que eu estou falando é de fato que aconteceu. Eu estou reportando aqui, elas me corrigem se precisar, daquilo que elas nos contaram nas reuniões que elas vieram aqui questionar a lei aprovada. Elas vieram aqui questionar foi a lei. Essa era a dúvida que elas tinham. Informando o seguinte, que a lei não estava sendo cumprida. E aí começaram a nos questionar por que a lei não estava sendo cumprida. Aí começamos a discutir com elas o projeto e a lei aprovada. E aí conseguimos entender qual que era a dúvida. Então, o que acontece? Segundo elas, para compensar essa diferenciação que houve para os professores com a carga horária, os especialistas teriam um adicional a mais, da mesma forma que os diretores de escola tiveram. Só que essa parte que diz respeito aos especialistas não veio no projeto. E aí, quando se aplica, elas ficaram, em tese, com essa perda dos R$400. Mas o reajuste foi feito, a mudança salarial foram feitas, foi tudo. O que elas teriam, segundo relatam, é a promessa de um adicional a mais de R$400, que é o que elas estão cobrando, que não foi contemplado no projeto. Então, assim, a lei em si não está errada, isso não veio para a Câmara para ser discutido. Ô, Dinei, então, resumindo aqui, o que foi acordado nas reuniões lá foi uma coisa e o projeto de lei veio outra. Veio outra, exatamente. Elas alegam isso. No que diz respeito a elas o projeto veio outro. E houve aí promessas de resolver isso, resolver e não se resolveu. É o que elas estão falando exatamente isso. Okay. Só uma pergunta. Agora a gente entende que não tem como resolver. Aí elas estão manifestando, no final, por isso a questão da referência, desculpa, Zólia, a referência com relação ao plano de carreira, porque o que elas estão reclamando agora é que estão falando com elas que vão mandar o plano de carreira para cá, pediram inclusive opinião e que vão resolver isso, mas elas mesmas já afirmam no ofício que sabem que não pode. Então elas estão se posicionando à Câmara contrárias à forma que está sendo conduzido o suposto plano de carreira. Elas não concordam com o que está sendo feito lá. Na verdade, o que elas querem é o seguinte, preocupadas com a ideia de ser prejudicadas no passado, elas não querem ser prejudicadas de novo. Se isso chegar na Câmara, elas querem participar e serem ouvidas. É isso que elas estão falando. Só uma colocação. Então, na época da aprovação dessa lei aí, né, a gente alterou a carga horária do pessoal, as especialistas tiveram uma mudança de nível na época. Mas havia o compromisso também de, além da mudança do nível, vir também os R$400, que não veio. E também eu acho o seguinte, eu acho que todo projeto que chega na casa, né, Dinei? As pessoas interessadas têm toda a liberdade de vir aqui, de participar, de ouvir, conversar. Então, eu acho que é tranquilo quanto a isso, porque acho que a própria assessoria, vocês dão todas as informações, orientam, tudo qualquer pessoa vem aqui discutir sobre qualquer projeto que está sendo, né, para ser votado nessa casa, discutido e votado. Então, assim, como o caso realmente do plano de carreira do magistério, uma coisa que já vem se rolando há anos e anos, né, e realmente precisa ser implantado, a gente, com certeza, vocês, assessoria, nós, como vereador também, com certeza, não vamos aprovar uma coisa sem ouvir as pessoas interessadas. Isso é coisa certa. Então, pelo menos, acho que elas podem ficar tranquilas quanto a isso, que nós não vamos votar sem escutar as partes interessadas, com certeza. Obrigado, vereadores. Vereador Fiota, só quer se manifestar? Não. Não, tá ok. Não, o que eu queria falar é o seguinte. Nós, como Câmara, como vereadores, como o Dinei falou, que por ser um período eleitoral, se o projeto chegar na Câmara, ele não pode ser votado, não é isso, Dinei? Não impede que ele seja votado no próximo ano, não? Impede dele ser votado no próximo ano? Não impede dele ser votado depois, da maneira que elas estão questionando. Se tiver aumento até o final do ano, né? Hein? Até o final de 2021. Não pode conceder aumento, é congelamento de abono, gratificações, alterações salariais. Então, nem em 2021, se quiser ter esse reajuste, esse valor, essa perda que elas têm, não pode ser colocado? Não, exatamente.
Dentro da Lei Complementar 173, se ela não for derrubada no Supremo Tribunal Federal, não pode haver na administração pública, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, nada que importe aumento de despesas de pessoal, tá certo? Até o final do ano que vem. Tá. Então, até 31 de dezembro de 2021, não é permitido nenhum projeto que importe aumento de despesa. O plano de carreira pode até vir. Para ele ser votado, é só se ele não fizer alteração nenhuma salarial. Tem que ser a mesma coisa que está hoje. Ele pode reorganizar a educação, talvez. Tá. Isso é possível. Mas importar aumento salarial, não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Dinei. Cada prefeito responde por si. Cada prefeitura responde. Então, vamos supor, a Prefeitura de Rio Doce, a Prefeitura de outros locais, elas também não podem dar esse aumento. O prefeito eleito naquele ano, ele não pode dar um salário diferenciado para o magistério ou para qualquer nível que seja. Não pode? Então fica... Senhores, um seguinte, por favor. Eu tenho que me retirar. Eu pedi o Léo para assumir a presidência aqui, porque eu tenho que me retirar, porque eu tenho uma consulta agora. Obrigado, senhor. Desculpa aí, que eu tenho outro compromisso mesmo. Obrigado. Então, Ednei, mesmo que esse projeto chegue aqui na Câmara, que quem quer que esteja, que for reeleito ou quem foi eleito, se eles quiserem, eles não podem votar, eles não podem fazer nada para estar ajudando? Até 2021? Até dezembro de 2021? Ô, Fiote, essa é a regra geral. Tá? Nenhuma localidade vai poder fazer, não só continua. É isso que eu estou te perguntando. Tá? Congelamento, ou seja, após o recebimento daquele valor que foi repassado à União para os municípios, ficou essa obrigação de congelar. E aí, quando fez esse congelamento, inclui essa questão do plano de alteração de vencimento. Vocês me desculpem, eu sei que eu sou leiga nessa parte, vocês me desculpem, mas eu acho assim, aumento é uma coisa, mas não sou professora, eu sei que isso é uma dificuldade muito grande, né? Para uma sala de aula não é fácil, com essa pandemia também, essas aulas online também não está sendo fácil para eles, é muito difícil. A gente tem que reconhecer que um professor hoje está muito, muito crucificado, tanto em sala de aula, tanto em outros lugares. Mas deixa eu falar com vocês. Tá, não pode ter aumento, é congelado, não sei o quê, a lei, tá. Mas vai ter uma perda muito grande, eles não vão ter conseguir o nível salarial para estar comprando, ou a inflação, vai comer tudo, ou o que seja lá, eles vão ficar muito desvalorizados, né? Eu sei que a responsabilidade não é nossa, que a culpa não é nossa, mas vai ficar um funcionário recebendo um valor, um nível muito baixo. Olha o tanto, vai nos supermercados, vai em todos os lugares, e olha o aumento que está tendo. Eu sou leiga nessa parte, então, porque eu acho assim, eu sei que o reajuste que tanto do salário mínimo foi muito baixo, tal, mas deixa eu falar com você, viu? A gente, como está aqui, não poder ajudar, ficar de braços e mãos atadas. Se o projeto vier aqui ano que vem, depois do período eleitoral, isso que eu estou falando, a gente não pode fazer nada. Não, gente não, né? Quem estiver aqui, que a gente não sabe quem vai voltar, quem não vai. Não é fácil, não. É isso pessoal, que eu queria vamos falar. fazer o seguinte, então vamos pedir assessoria para formalizar a resposta, né? E ela pode ser lida aqui em plenário para que todos possam aprovar ou fazer aqui as sugestões, né, durante a votação para poder ir como uma resposta oficial aí em nome da casa, acho que de todas as comissões, né, encaminhada aí pela presidente. Todos de acordo? De acordo, a gente está de pé. Okay. Pois não, Eu queria que fosse analisado se o grupo concorda de anexar a resposta, né, que foi feita, que veio do Executivo, que é totalmente voltada para essa questão. Já respondeu? Não. Já respondeu. Estou falando assim. Já te respondeu aquela protocolada? É isso aí, né? Já respondeu. Que além do que a Câmara vai produzir de informação, sugestão minha de anexar essa resposta que já veio. São 5 itens, né? Ficou faltando lá a entrega dos documentos que eu pedi, mas a resposta já veio. Ok. E sinaliza que foi um pedido, né, do vereador Hermano e que a resposta oficial é essa, e o consenso aqui da casa, né, na resposta, e faz a leitura e votação da resposta. Todos de acordo? Não tendo mais assunto a ser discutido, declaro encerrada a reunião.
convocando a todos para terça-feira, dia 22, às 16 horas. Boa tarde.